Estamos de volta com o nosso convidado, Dr. Luiz Carazai. Estaremos falando sobre trauma. Nós gostaríamos de pensar um pouquinho, e existem muitas histórias e até preconceitos de pessoas que dizem que a dor psíquica é uma coisa da nossa cabeça e que isso não prejudica o nosso cérebro. Isso é verdade? Existem até, Dr. Carazai, me permita dizer, mas às vezes a gente enfrenta alguns problemas até com alguns psiquiatras que têm uma visão até reducionista do ser humano, entendendo que a emoção é uma coisa, o cérebro é outra. O senhor nos ajuda a compreender isso melhor? Então, a questão cerebral, a gente tem entendido muito mais recentemente. É um órgão do nosso cérebro ainda bastante desconhecido nos estudos. O desenvolvimento da própria psiquiatria, da neurologia, vem dos últimos 20 anos para cá, numa intensidade maior. E há uma correlação hoje, a gente pensa na questão cerebral como uma doença clínica como outra qualquer do nosso organismo, onde existe uma série de enzimas que controlam todo o nosso comportamento e o nosso estado emocional. Principalmente as mais conhecidas como serotonina, dopamina e noradrenalina, que controlam o nosso estado emocional. Então, há uma interligação muito grande entre as reações do organismo com o nosso estado psíquico, com o nosso comportamento. Então, situações da nossa vida em que há um impacto de benefício ou de prejuízo, o cérebro interpreta de uma forma diferente para cada um de nós. E por isso não é uma doença exata como nós teríamos um infarto de coração, como teríamos uma úlcera, porque existe uma correlação entre o histórico de vida dessa pessoa e as reações que o organismo vão apresentar em decorrência de alguns sintomas. Esta ligação entre o estado emocional e a reação química que o cérebro produz é o que vai dar as reações de comportamento que cada pessoa apresenta. Quais são as principais causas, assim? A gente pode chamar isso, essa explicação de trauma, então? Posso chamar? Podemos. O que eu sempre coloco que o trauma em si é uma interpretação que o nosso cérebro produz das situações. Então, determinadas situações podem causar traumas em algumas pessoas e não causar em outras. Sim, A por causa do intensidade, histórico. por causa do histórico de cada um. Então, a intensidade desta resposta e a dificuldade que a pessoa tem em apresentar estratégias de enfrentamento para os conflitos que vão desencadear a evolução do trauma. Pelas pesquisas de Francine Shapiro e da equipe dos Estados Unidos, é interessantíssimo ver numa ressonância magnética de última geração como que o trauma se processa no cérebro. Então, se você está escaneando o teu cérebro e pensando naquilo que te aconteceu, na imagem traumática, há uma hiperativação da parte mais primitiva, mas o mais curioso é uma parte do nosso córtex pré-frontal, nosso pensamento, que fica sem sinapse cerebral. Eu costumo dizer, doutor, que diante de um trauma é como se nosso cérebro ficasse burro. E gostaria até de citar um exemplo de uma paciente que veio com a queixa de que, diante do namorado, numa festa, num evento, ela se sentia a pessoa mais feia do mundo, menos, inferior. Isso dava taquicardia, ansiedade. Tudo bem, talvez algumas pessoas estão assistindo e têm esses sintomas, mas o mais intrigante é que essa pessoa foi nada mais, nada menos do que Miss, concorreu a Miss Brasil. Então, pensem na beleza dessa pessoa que se sentia a pior pessoa de um bar, de um restaurante. E é interessante porque a cena traumática dela, quando o processo foi acontecendo, ela lembrou de uma situação onde ela tirou uma foto, um amiguinho na escola com 7 anos, ao invés de guardar a foto para si, porque ela era apaixonada por ele, espalhou a foto pela escola e virou motivo de chacota. O tio expôs ela para o pai, na situação constrangedora. A partir daquele dia, é como se ela tivesse pensado no cérebro: eu não posso ser quem eu sou. Ser quem eu sou, bonita, enfim, é errado.
e aí ela se prende. Mas a gente pode entender isso como uma visão psicológica do trauma e o senhor, como psiquiatra, entende de outro jeito? Uma pergunta completamente leiga, porque eu acho que quem está nos assistindo pode fazer a pergunta. Não, mas isso é uma visão psicológica. Como que um psiquiatra pensa numa situação dessa? Na realidade, essa questão entre a visão psicológica e a visão clínica, ela está muito intrincada. A gente não consegue desmembrar mais isso. Não separa. É como a gente não consegue separar mente e corpo. Isso está integrado. O que a gente consegue, talvez desses últimos 5 anos para cá, mais intenso, até com os exames, com o PET scan, com o SPECT, que são exames de medicina nuclear, que mapeiam esse funcionamento do cérebro. Então, a gente está começando a entender um pouco melhor as reações psíquicas que nós desenvolvemos. Como a gente consegue entender um pouco melhor o déficit de atenção, a hiperatividade, que existe uma interligação fisiológica com o emocional. Mas é exatamente isso, a dificuldade está na interpretação que a pessoa faz daquela situação. Eu dou exemplo sempre da fobia. Né? A fobia que é um desenvolvimento de uma ansiedade mais intensa com objetos específicos. E são objetos que potencialmente não põem em risco a vida da pessoa, mas que para ela tem um conflito na interpretação de enfrentamento. Tem uma história engraçada de esposa de um psiquiatra, com certeza o senhor deve conhecer, mas eu não vou dizer o nome agora por delicadeza, né? Mas ele conta assim que a esposa tem muito medo de aranha. Então um dia ela estava no telefone com ele e aí ele viu que ela travou. E aí o que está acontecendo? Tem uma aranha. E aí então calma, o que você tem no pé? Eu tenho um chinelo. Então, pegue o chinelo na mão, onde a aranha está, né? No chão. Então, coloca o chinelo de novo no pé. Quer dizer, ela simplesmente paralisa. Então, e no trauma é mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Porque há uma parte que fica como que aprisionada, a gente chama de uma memória que ficou armazenada de uma forma errada, indigesta, e que atrapalha todo o resto do funcionamento do cérebro. Ele faz um congelamento daquele momento naquela região cerebral. Então, todo o impulso que vai passar por esse mecanismo desencadeia. E algumas vezes, o desencadeamento da reação desse estresse não é nem por a revivência do objeto, mas é o imaginário do objeto que circula pelo mesmo núcleo e faz com que haja o congelamento da pessoa. Então, ela desenvolve as situações de estresse a partir dessas reações. Mas veja, o exemplo que a Adriana deu da menina que, a partir de um trauma superado, se torna uma Miss. O filme que a gente passou agora há pouco, do Reine Sobre Mim, um trauma gigantesco, que parece que no filme que ele passa a ter um transtorno mental, uma doença mental. Então, a partir de um trauma, uma pessoa também pode ter uma doença mental e a partir daí ser irreversível? Como é que é isso? Pode, porque é um desenvolvimento. Então, na realidade, o que a gente vai amadurecendo na nossa vida, a gente vai criando estratégias de enfrentamento das nossas dificuldades. À medida que a gente vai desenvolvendo essas estratégias, a gente vai ficando mais capaz de enfrentar situações mais difíceis. Quando existe uma desvinculação nessa estratégia, acabam desenvolvendo transtornos. Basicamente, ligado aos traumas, nós temos os transtornos de ansiedade. Então, a partir daí, a pessoa pode desenvolver uma ansiedade generalizada, ela pode desenvolver um transtorno de fobia, como pode desenvolver o transtorno obsessivo-compulsivo, que são os núcleos ligados a isso. Deixando de lado um pouco o que a gente chama de estresse pós-traumático, que seria o desenvolvimento de uma crise aguda desse trauma. E nesse caso precisa necessariamente entrar com a medicação, doutor? E eu coloco isso porque, infelizmente, eu percebo preconceito de muitas pessoas ainda quanto à psiquiatria. Porque, claro que eu entendo que, às vezes, a origem é psíquica, mas se há um quadro agudo de ansiedade, é preciso a medicação. Doutor, o maior preconceito que eu percebo nas pessoas, quando eu preciso indicar também para uma medicação, é eles dizerem, mas isso vai me gerar dependência, eu não quero. Com uma visão antiga mesmo. Estou ficando louco porque eu preciso tomar remédio. Então, é verdade isso? Vai gerar dependência? Explica um pouco como está hoje em dia, né? Então, na realidade, a psiquiatria ainda é uma ciência muito nova, ela é muito recente.
E dentro da própria área médica existem alguns preconceitos também com a psiquiatria, que ficou surgindo ali na década de 50, 60 para tratar as loucuras, né? Que seria o desenvolvimento da esquizofrenia, da psicose. Isso surgiram então os psiquiatras vindo de Freud, já que era um neurologista na realidade, né? Então nesse desenvolvimento acabou se interpretando que a psiquiatria é uma ciência que cuida da loucura. Na realidade, a loucura propriamente é 5% das doenças psiquiátricas. As outras 95% é o que nós apresentamos e conseguimos conviver com ela. O que eu tenho colocado sempre? Existe um preconceito também com a medicação psiquiátrica, por falta de entendimento. Grande preconceito. Eu brinco até com os próprios médicos, gente na universidade, o médico clínico, ele manuseia muito bem várias medicações de todas as especialidades, menos psiquiatria. Ai, meu Deus. Os médicos não conseguem lidar com a psiquiatria por achar que é muito subjetivo esse entendimento. Nós, da área psiquiátrica, a gente coloca que, a partir de um bom diagnóstico, quando você tem, então, um transtorno desenvolvido, não só um conflito, mas um transtorno desenvolvido, nós vamos ter que pensar que há um desequilíbrio químico. Muitas vezes o indivíduo não tem a doença de ansiedade, ele não tem a doença de depressão, mas naquele momento ele tem um desequilíbrio químico. E nesse desequilíbrio ele vai precisar corrigir com uma substância que aumente serotonina, dopamina e que facilite ele poder entender o seu conflito e criar estratégia de enfrentamento. Vai usar a medicação por um período curto, não é um período continuado, que esse é um outro preconceito. Se eu começar a tomar uma medicação psiquiátrica vai ser a vida toda. Então, quanto mais tarde eu começar, melhor. Na realidade, eu digo o contrário. Quanto mais cedo começar, muito melhor, porque menos tempo ele vai usar a medicação. E vai poder interromper isso e seguir bem a vida sem necessidades. Obrigada, doutor. Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós voltaremos com um testemunho belíssimo de uma pessoa que passou por uma dor aguda. Então, espera, estamos de volta daqui a pouquinho.